Voltando, né, a gente está numa série de mensagens ali da carta de Tiago, e hoje a gente vai estar trabalhando os versos 12 a 18, num tema que eu acho que é extremamente relevante e importante, mas não tão fácil de se ouvir, né? Semana passada já foi um tema que não foi tão fácil de se ouvir. Essa semana também, Tiago começa ou continua, né, com algumas exortações. E eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta em Tiago 3, 12 a 18. E conforme a necessidade, a gente vai lendo o texto ali para que a gente possa fazer a nossa reflexão. Lendo esse texto, algumas perguntas ou indagações, elas começaram a vir na minha mente, né? Por que será que a gente vive num mundo onde existe tantas guerras? Por que será que a gente percebe que o mundo ele sempre está nessa tensão entre os países que precisam a todo momento, né, proteger as suas... Eu trabalho na Força Aérea, né? Proteger as suas fronteiras para que ninguém entre e que não possa terminar em violência. Desde que a gente conhece a história das civilizações, as guerras sempre existiram. A violência sempre existiu e isso é fruto do pecado. A gente já vê o primeiro assassinato acontecendo com Caim matando seu irmão Abel. O que existe nesse mundo? Por que a gente teve que passar por duas guerras mundiais no século passado? Percebe que a gente vive em tempos, ou a gente vive numa redoma, né, num ciclo de violência e de guerras, e não apenas as guerras bélicas que existem com armas e com armamentos e com exércitos, mas também muitas vezes essa violência se repercute também na nossa vida, no nosso lar, na nossa família. São amaldiçoadas, vamos dizer assim, por essa questão da violência. Isso, a gente sabe, nada mais é do que o fruto do pecado no ser humano, o fruto do pecado na sociedade. As Escrituras nos ensinam que a dificuldade encontra-se justamente no coração do homem, porque é do coração do homem que diz a Escritura que procede os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a fornicação, a inveja, o ciúme, os pecados, e isso que a gente vive. Infelizmente, a gente encontra também dentro do âmbito dos cristãos, cristãos que não são promotores da paz, cristãos que muitas vezes são promotores da discórdia e que levam a discórdia para outras pessoas ou para outros irmãos. Pessoas que muitas vezes professam ou dizem professar uma fé, mas gostam de colocar mais lenha na fogueira. Gosta de fazer o circo pegar fogo. Quem já não ouviu, talvez, alguém dizer assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Esses dizeres representam uma mentalidade que mostra uma visão de mundo completamente antibíblica, contrária à vontade de Deus. A confusão, a violência, a discórdia, infelizmente faz parte de muitos lares e talvez até de alguns lares aqui dentro da nossa própria comunidade. Casamento onde os cônjuges não conseguem se compreender, se entender ou até mesmo tolerar. Lugares onde pais e filhos vivem vidas separadas porque não conseguem ficar juntos. Amigos que perderam a sua amizade por ideologias políticas, por visões diferentes acerca do mundo. Igrejas que muitas vezes há brigas entre irmãos e irmãos que não querem se conciliar. Tudo isso mostra, como já foi dito, o resultado do pecado em nós. A entronização do ego como o senhor das nossas ações. Essas ações mostram justamente a falta de submissão
do eu para que o espírito me domine. E em muitos casos até a falta de uma conversão genuína, aonde pessoas não compreenderam o que é realmente viver para Cristo. Infelizmente, quando o ego é inflado, há incapacidade de esvaziamento do eu. E com o ego inflado e a incapacidade de esvaziar as minhas vontades, há também a impossibilidade do enchimento do Espírito. Porque aonde há muito do meu desejo, há pouco da vontade do próprio Espírito em mim. Se não estamos dominados pelo Espírito, estamos dominados por algum desejo. E é natural que, como fruto do pecado, o ser humano esteja dominado por seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, que, na sua influência, é, na maior parte, pecaminosa. No texto de hoje, nós aprenderemos que os nossos desejos e que as nossas inclinações naturais, elas não são divinas. Pelo contrário, elas são terrenas, como diz o Tiago, e muitas vezes diabólica. E por isso nós precisamos submeter a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Quero ler o texto com vocês de Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Me desculpe, coloquei 12 ali, mas é a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Irmãos, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre pelas suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a boa conduta. Se pelo contrário vocês têm um coração de inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois aonde há inveja e rivalidade, aí há confusão de toda espécie, todo tipo de coisa ruim. Mas a sabedoria que vem do alto, a que vem de Deus, ela é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheio de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para aqueles que são promotores da paz. Em breve síntese desse texto, da estrutura desse texto, Tiago ele discorre acerca de dois tipos de sabedoria. Uma sabedoria que ele categoriza como uma sabedoria terrena, humana, mundana e diabólica, e uma sabedoria que ele considera como a sabedoria do alto. Então há aqui claramente uma oposição entre dois tipos de sabedoria que esses irmãos estavam vivendo a vida, e então Tiago, ele recomenda para que as ações desses irmãos possam ser resultado de uma sabedoria do alto e não de uma sabedoria demoníaca, nas palavras de Tiago. As atitudes e práticas do mundo são justamente essa competitividade, vanglória e arrogância que produz conflito e confusão. Pessoas que são infladas e que dão uma boiada para não sair de uma confusão, que gostam de colocar lenha na fogueira, são pessoas que justamente exercem um tipo de sabedoria, aqui para Tiago, que é uma sabedoria mundana. E não apenas mundana, mas uma sabedoria demoníaca, porque não procede da atitude que Deus espera de nós como seus filhos. Ao contrário, aqueles que agem em mansidão, humildade e são promotores da paz, são aqueles que são sábios e inteligentes e agem de acordo com a sabedoria que vem de Deus. Então, Tiago coloca aqui dois tipos de sabedoria. A primeira, o sábio e inteligente, aquela sabedoria que vem do alto, é aquela que é mostrada a partir de atitudes de mansidão e de boa conduta. E que, por consequência, essa sabedoria do alto, ela tem as seguintes características. A pessoa que tem a sabedoria do alto é uma pessoa pura, uma pessoa sincera, uma pessoa que não age com dolo, mas é uma pessoa que age de forma inocente, que age para o bem,
uma pessoa que age de forma pacífica, ou seja, ela procura paz, ser promotor justamente dos conflitos, não do conflito, mas da reconciliação nos conflitos. É uma pessoa gentil, uma pessoa amigável, cheia de misericórdia, bons frutos, onde não há parcialidade e que é sincera. Então essa é a característica daqueles que são nascidos de novo, daqueles que experimentam a sabedoria do alto, que experimentam uma visão de mundo a partir daquilo que Cristo coloca na nossa mente. Pessoas que são conciliadoras, reconciliadoras, promotoras da paz. O resultado é que em paz se semeia o fruto da justiça, e que aqueles que são promotores da paz vão alcançar que pessoas possam ser alcançadas por essa paz e pela justiça de Deus. Ao contrário, a sabedoria terrena, ela é animal, diabólica, mundana. Ela procede da inveja amargurada, de um coração amargurado, um coração angustiado, um coração que não consegue se resolver, um coração que é cheio de rivalidade, um coração que é mentiroso, né? E aí o próprio Tiago diz assim: não oculte a verdade com a mentira, um coração que quer esconder as suas ações. Ele coloca lenha na fogueira e depois ele sai de mansinho, né? De apenas ver a coisa acontecer. Percebe que esse tipo de mentalidade é a mentalidade de pessoas que têm uma sabedoria demoníaca, de acordo com o apóstolo Tiago. E que o resultado desse tipo de sabedoria é que há ainda mais confusão e ainda mais coisas ruins acontecendo. Então há claramente dois tipos de atitudes que promovem dois resultados distintos. Aqueles que recebem a sabedoria de Deus promovem o fruto da justiça e da paz. São dominados pelo próprio Espírito. No entanto, aqueles que são dominados pelos próprios desejos, pelo próprio entendimento, pela própria mundanidade, são promotores de Satanás para promover a confusão e todo tipo de espécie de coisa ruim. Nesse sentido, eu gostaria de pensar brevemente sobre o chamado de Deus para a gente, para que nós sejamos pacificadores, promotores da paz. O que significa isso? Como que a gente pode vencer a nossa própria inclinação de muitas vezes desejar o mal e de nos submeter à vontade do Espírito a fim de que nós sejamos esses promotores da paz e da justiça? A primeira questão que nós precisamos compreender é que Jesus atuou de forma pacificadora no seu ministério. E a partir do modelo de Cristo, do Cristo que pacificou, que reconciliou os relacionamentos, que conciliou os povos que antes eram inimigos, é a partir do modelo de Cristo que nós também somos chamados como pacificadores. Em Colossenses 1:20 diz que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas sobre a terra nos céus. Ou seja, o alto sacrifício de Jesus é a própria ação reconciliadora de Deus, para que Deus reconciliasse o homem com Deus e o homem entre os homens. A ação de alto sacrifício de Cristo promove a reconciliação, a nossa reconciliação com Deus. Numa perspectiva humana, a gente vê que os discípulos queriam que esse Messias se revelasse de uma forma política, militar, pelo uso da violência e pelo uso da dominação do Império Romano. No entanto, Jesus frustra as expectativas desses discípulos, promovendo a reconciliação pela paz por meio do seu sangue. Claro que você talvez vai lembrar o texto de Mateus 10:34, onde Jesus diz: não pensam que eu vim trazer a paz à terra, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Talvez se pergunte, mas se a gente é promotor da paz, por que Cristo disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada? No contexto, a divisão que é promovida é compreendida a partir daqueles que são de Cristo. E porque são de Cristo, amam a Cristo mais do que qualquer coisa e qualquer pessoa. E que daí, na palavra do próprio apóstolo Paulo, nada separa
essa pessoa do amor de Cristo. Ou seja, quando Cristo diz, eu vim promover a espada e não a paz, ele está dizendo o seguinte: vocês precisam me amar de tal forma que vocês não podem amar ninguém a mais do que mim. Se for preciso, vocês têm que largar a família, têm que largar aquilo que você constrói para si mesmo, né? Porque o amor a Deus tem que superar todas as coisas. Ou seja, o que a gente aprende aqui é que a divisão provocada por Cristo, ou a espada, não é para que a gente promova a nossa própria vontade, mas para que a gente viva de acordo com a vontade de Deus e debaixo da vontade de Cristo na nossa vida, para que a gente considere a Cristo acima de qualquer outra coisa. No entanto, o tipo de sabedoria que é demoníaca e humana é aquela que quer colocar o próprio sentimento, as próprias vontades, os próprios desejos acima da vontade de Cristo e acima da vontade de Deus. São aqueles que querem a todo custo estar correto, ganhar uma briga e ter razão por qualquer que seja o motivo pessoal. Percebe que para esse a vontade divina é claramente que haja paz entre os homens, porque é isso que Cristo veio promover. Quando, no entanto, né, o nosso amor a Cristo é questionado, então a gente fica com o nosso amor a Cristo. Mas, quando nós lemos aqui o texto de Provérbios, capítulo 6, 16 a 19, a gente compreende que na perspectiva bíblica, a discórdia entre os irmãos, a língua, como a gente pregou, né, que é utilizada muitas vezes para difamar, como uma fagulha que incendeia uma floresta, de uma forma egoísta, essas são contrárias à vontade de Deus. O texto de Provérbios nos ensina que tais pecados são odiados e abominados por Deus. Provérbios 6, 16 a 19 diz: 6 coisas o Senhor odeia e as 7 detesta a sua alma. Olhos cheios de orgulho, ou seja, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa cheia de si. É isso que a gente está falando, né? A confusão ela é provocada porque nós, muitas vezes, temos mais de nós dentro da gente do que Cristo. Porque se a gente tem a capacidade de se auto-esvaziar, eu tenho a capacidade de, às vezes, baixar um pouquinho a minha guarda para que eu possa buscar reconciliação com o irmão. Mas se eu quero estar correto a todo momento, se eu quero estar certo, se eu quero ganhar uma briga, o orgulho é o que vai ditar a minha ação e não a minha submissão à vontade de Deus e à vontade de Jesus. Diz lá que Deus odeia a língua mentirosa, mãos que derramam o sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha que profere mentira e que semeia, e aqui é a 7ª que Deus abomina, né? Que semeia discórdia entre os irmãos. Deus abomina a discórdia entre os irmãos. O exemplo de Cristo, ao contrário, é um exemplo de autoesvaziamento, um exemplo de autodoação. O amor de Deus está justamente nessa capacidade do Cristo que se autodoa, dá a sua vida pelo próximo e que nos chama, né, a dar a vida também pelo nosso irmão. 1 João 3,16 diz que como nós podemos dizer que nós temos o amor de Deus, se nós não temos essa capacidade de autodoação, de amar, de se entregar pelo próximo. Olha que Cristo veio promover justamente a reconciliação entre aqueles que eram inimigos. E é isso que diz o texto em Efésios, capítulo 2, verso 13 a 17. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês antes que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a separação que estava no meio, a separação ou o muro da inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que de 2 povos criasse uma humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos no corpo de Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade. E quando veio Cristo, evangelizou os que estavam longe e os que estavam perto. Ou seja, o ministério de Jesus é justamente o ministério da conciliação, da reconciliação,
da promoção da paz entre aqueles que são inimigos, e não de colocar mais fogo ou de mais lenha na fogueira. Cristo também nos chama assim a sermos promotores da paz. É isso que nós aprendemos em Mateus 5,9, quando ele diz que bem-aventurados, abençoados, felizes são aqueles que promovem a paz, os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que têm a capacidade de serem pessoas pacificadoras e não pessoas que gostam de ver a coisa pegando fogo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,18 que foi nos dado um ministério, e a saber o ministério da reconciliação. Ora, tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo todas as coisas em Cristo e nos deu um ministério, que é o ministério da reconciliação. Então, por assim dizer, ser promotor da paz é justamente algo não apenas para o líder, para o pastor, para aquele que tem um cargo dentro de uma igreja, mas é para aquele que é chamado filho de Deus, para aquele que é convertido, para aquele que tem a mente de Cristo. Esse precisa compreender que ele foi chamado para ser reconciliador e promotor da paz em todos os mais diversos relacionamentos. No desejo de compreender o que Deus espera de nós, é preciso que nós saibamos o que é ser um pacificador e o que implica isso para a gente. Ser um pacificador ou pacificadores são aqueles que compreendem que Deus é um Deus da paz. E porque Deus é o Deus da paz, ele aspira a viver a paz com todas as pessoas. E prega o evangelho a fim de que o evangelho reconcilie as pessoas com Deus e com outras pessoas. E compreendem que o próprio Cristo é chamado em Isaías de príncipe da paz. Ou seja, ser pacificador primeiro não é a fuga de conflito ou aquele que simplesmente foge de uma discórdia, né? Então eu vejo um problema e eu simplesmente me desvio do problema, me desvio do conflito. Ser pacificador não é isso. Isso é a pessoa que está fugindo do problema. Ser pacificador é encontrar com um conflito e compreender que a vontade de Deus é a reconciliação, é a paz. É que as pessoas possam entrar em harmonia entre elas. E assim, então, você se coloca no meio daquela situação como promotor da paz, mostrando para aquelas pessoas de que a vontade de Deus é a promoção da paz. É aquele que olha e promove, porque diz assim que aqueles que promovem a paz promovem também a justiça. Olha o contexto de injustiça e você é promotor da paz naquele contexto. Ou seja, ser pacificador não é fugir dos problemas e dos conflitos, mas é compreender que Deus deseja a paz para os conflitos. Deus deseja reconciliar os inimigos. Não é olhar uma pessoa que você não gosta e simplesmente deixar daquela forma. É compreender que Deus nos chama a orar e abençoar até aqueles que são considerados como inimigos. Porque Deus nos chama para o ministério da reconciliação. Então, pelo contrário, não se deve pensar aqui no indivíduo que é desligado da realidade e que quer uma paz a qualquer preço, né? E que não compreende que a paz não é a ausência de conflito, mas é conseguir harmonizar, mesmo quando existe o conflito. E que Deus deseja harmonizar esses relacionamentos. Ou seja, o pacificador ele vai compreender que na discórdia, ou a discórdia, é a ação de Satanás. E por isso ele luta e combate para que haja a paz. Martin Lloyd-Jones compreende duas características aqui de uma pessoa que é pacificadora, um pregador. Ele diz que aquele que é pacificador, primeiro, é uma pessoa pacífica. Ou seja, é um indivíduo que, de uma forma pacífica, ele é uma pessoa que vive em paz com todas as pessoas. Então, ele é pacífico, ele vive em paz. Ele não fica procurando problema. Ele não fica procurando conflito. Ele não fica, provocando uma tempestade no copo de água. E segundo, de uma forma ativa, o pacificador é alguém que procura estabelecer a paz.
Então, não apenas ele é pacífico nos seus relacionamentos, mas ele procura sempre estabelecer a paz, porque Cristo nos chama para ser pacificadores. Se ser pacificador é então agir no mundo de uma forma pacífica e buscar a paz e a reconciliação, há certamente ações e características específicas que são esperadas dessas pessoas que são chamadas, ou nós, que somos chamados para sermos pacificadores. Uma primeira ação e característica necessária para o pacificador é que ele terá que primeiro esquecer de si mesmo, esquecer de si próprio. Porque por todo o tempo em que você estiver pensando apenas em você, apenas no seu ego, apenas na revanche, ou aquilo que você deve revidar, é nesse momento que a gente entra numa atitude defensiva e muitas vezes numa atitude agressiva, protegendo o nosso próprio ego e a nossa razão. Se nós queremos ser pessoas pacificadoras, a gente precisa colocar no trono de si a vontade do próprio Deus. E a vontade de Deus não é que o meu ego saia com razão, mas é que os relacionamentos sejam reconciliados. Para aquele que quer ser pacificador, ele precisa aprender a se tornar neutros, não ser parcial, como diz ali, né, que é uma atitude de uma sabedoria demoníaca. Aquele que procura sempre olhar os dois lados e a partir então dessa escuta ativa, ele consegue ter uma sensibilidade e agir não de uma forma defensiva, revidando, querendo ter a razão, mas olha a situação a partir da perspectiva do próprio Cristo. O que Cristo deseja de mim nesse conflito? O que Cristo deseja de mim nesse problema? O que Cristo deseja de mim nessa confusão? Como que Cristo deseja que eu aja? E aí, com certeza, quando a gente fazer essa pergunta e pensar antes de falar, né, que é isso que o texto de Tiago está discorrendo, né? Seja prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Ou seja, o nosso pensamento, a nossa mente de Cristo precisa ser mais apta do que a nossa boca, que muitas vezes é instrumentalizada por Satanás. A gente precisa, antes de falar qualquer coisa, pensar o que Cristo espera de mim nessa situação. Qual ação o Espírito de Deus espera de mim nesta situação? Ou seja, quem é pacificador precisa não apenas esquecer de si mesmo, como Cristo, né, que se auto-esvazia a fim de doar pelo próximo, mas também ter uma visão completamente diferente do mundo. O pacificador tem um único objetivo de trazer a glória de Deus nos relacionamentos e na sua vida. E quando você está querendo trazer a glória de Deus, a preocupação é menos a sua glória. É menos a sua razão e mais a glória de Deus. E mais a vontade de Deus. Que a gente assuma os nossos erros, ou que a gente muitas vezes abaixe a nossa guarda, a fim de que Cristo seja glorificado, a fim de que relacionamentos sejam restaurados. Tem famílias que têm vivido aí, às vezes, famílias destruídas por Satanás, anos, décadas, porque não tem a capacidade de baixar o ego, de baixar a vontade própria, entender que a vontade de Deus não é a briga, não é a confusão, isso é a vontade de Satanás, mas que a vontade de Deus é a reconciliação, é a paz, são conflitos, são relacionamentos harmoniosos, relacionamentos que glorificam a Deus e que que trazem, né, glorificação para Deus. Essa era a única preocupação de Jesus. Jesus não estava preocupado com a satisfação do próprio ego. Fosse assim, ele não teria subido numa cruz. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Essa é a oração de Jesus. Às vezes a gente precisa orar assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Olha o meu coração como ele está atribulado. Eu não consigo mais me relacionar. Eu não consigo ser promotor da paz. Mas Deus, faça a tua vontade. Me ajuda a ser uma pessoa pacificadora. Então a gente compreende que para o pacificador é necessário, como diz aqui a Tiago, aprender a controlar a própria língua e a fala.
e aprender que nem sempre a gente precisa ter razão, nem sempre a gente precisa revidar, nem sempre a gente precisa procurar os nossos direitos. Quando isso promove a guerra, a destruição e a vontade de Satanás, nós precisamos abrir mão disso para promover a vontade de Cristo nos relacionamentos. A gente aprendeu isso quando estava estudando Coríntios, que o conhecimento, que o amor, ele é superior ao conhecimento, que o amor é superior à lei, que o amor é superior às nossas próprias razões. O amor ao próximo deve ser superior. Assim, ter sabedoria do alto ajuda a compreender que o nosso papel é o papel daqueles que promovem a paz. E porque nós não nos deixamos dominar pela língua, nós somos dominados pelo Espírito Santo. Como disse, né, Tiago, aquele que consegue controlar a própria língua é varão perfeito, é homem completo. Quando nós aprendemos a submeter e ter domínio próprio sobre a nossa fala, nós nos deixamos dominar pelo próprio Espírito de Deus em nós. E compreendemos que o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é mansidão, é amor. É isso que ele está dizendo, né? Que a sabedoria do alto é isso. A sabedoria do alto é pura, a sabedoria do alto é pacífica, a sabedoria do alto é amigável, a sabedoria do alto é gentil. Essas são características de pessoas que são filhas e filhos de Deus. Isaías 57:19 diz que porque com o fruto dos lábios eu criei a paz para aqueles que estão longe ou perto. O fruto do nosso lábio deve ser a promoção da paz. Muitas pessoas acreditam que precisam a qualquer custo expressar a sua opinião e nunca sair por baixo, mas isso não é verdade. Nós não precisamos a qualquer custo falar o que nós temos que falar. Nós precisamos a qualquer custo submeter nossa vontade a Deus e perguntar a Deus que as minhas palavras sejam certas, no tempo certo, da forma certa, com o conteúdo correto, para que sejam palavras de bênção, palavras de edificação, palavras de glorificação a Deus. E somente aquele que foi alcançado pela paz de Jesus, a paz que excede todo o entendimento, como diz as Escrituras, é capaz de promover paz para outras pessoas, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Somente aqueles que são filhos de Deus e compreendem que a paz não é a ausência de conflito, a paz não é a ausência de problemas, a paz é um estado de espírito que nós encontramos em Cristo Jesus. E quando encontramos a paz dentro de nós, que Cristo nos concede, os nossos relacionamentos são pacíficos. Não quero procurar confusão. Sabe? Para que eu quero estar sempre com razão? Às vezes, a gente querer sempre ter razão, o resultado disso vai ser um término de um relacionamento, o rompimento, às vezes, entre pai e filho. Às vezes vai ser o rompimento de uma amizade. Será que é tão caro para a gente assim essa razão? Ou será que a gente poderia submeter de um ato de humildade, mansidão, a nossa razão a Deus? E dizer, Deus, Tu és o dono da razão. E de que nesse relacionamento o que eu quero é paz. O que eu quero é promover a Tua vontade, a reconciliação. Irmãos, se você tem um relacionamento onde você não deseja paz com essa pessoa, isso não é sabedoria do alto. Isso não é sabedoria de Deus. E Tiago diz que tipo de sabedoria que é essa. Então a gente precisa, como filhos de Deus, procurar ter a mente de Cristo e dizer, Cristo, eu quero paz, é me reconciliar. É tempo de reconciliação. Ser pacífico é abrir mão dos direitos como Cristo faz, para que Ele possa nos tornar ou nos apresentar em paz com Deus. Por fim, o pacificador é intencional nas suas ações de promover a paz e a reconciliação. Como diz Romanos 12:20, façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê o que comer. Se tiver sede, dê o que beber. Porque fazendo isso, você amontoará as brasa viva sobre a cabeça dele. Então percebe que a ação do cristão é promover o bem de uma forma intencional, e a reconciliação e a paz de forma intencional,
Mesmo quando, de forma natural, o nosso desejo não é a promoção da paz. Porque o fruto da humanidade, do pecado que habita em nós, da nossa carnalidade, da influência demoníaca, é não querer promover a paz. É querer que o inimigo continue contra o inimigo, como inimigo. Mas o fruto daqueles que são submetidos a Cristo é de forma intencional submeterem a sua vontade a Cristo e dizer o seguinte: se o meu inimigo tem fome, eu preciso dar de comer para ele, preciso dar de beber para ele, eu preciso agir de uma forma pacífica e bondosa, porque é isso que Cristo espera da gente. Então percebe que a ação cristã é promover o bem a todos sem olhar a quem, né? Como diz, eu disse isso na voto do meu casamento, né? Que a gente possa ser um casal que promova o bem, sempre o bem sem olhar a quem. Irmãos, essa palavra é uma palavra para mim, é uma palavra para todos nós, né? Todos nós que muitas vezes, ou que muitas vezes nos deparamos com a nossa própria vontade, né? E com essa sabedoria demoníaca que nos influencia a não buscar a paz, a deixar que Satanás destrua os relacionamentos, a deixar que Satanás destrua, sabe, o vínculo entre as pessoas. E Satanás faz isso colocando a intriga, colocando a inveja, a amargura, né, como diz o texto, inflando o nosso ego, né? Uma pessoa com ego inflado, ela é incapaz de pedir perdão, incapaz de reconhecer os seus erros, incapaz de, mesmo quando certo, de baixar a guarda para que haja reconciliação. Olha, o pai pródigo, né, do filho pródigo ali, ele teria 1000 razões para questionar o filho. Olha o que tu fez. Saiu de casa, pediu herança, né? Mas quando aquele filho chega, o pai está simplesmente com os braços abertos para receber. Isso é atitude de conciliação. Ações que transformam o nosso contexto. Sabe, Deus nos chama para ser pessoas que são promotores da paz e reconciliadores. Eu quero orar por você nesse momento, né? Eu não conheço a história de todo mundo, eu não conheço a relação que vocês têm com a família de vocês, talvez eu conheça uma ou outra família mas, em especial. Não conheço os relacionamentos que já foram destruídos, seja lá por qualquer motivo. Eu não conheço, eu não sei. Mas Cristo conhece. E Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de reconciliação. Talvez esse problema até hoje não faz com que você não tenha paz, que você não consiga viver em paz consigo mesmo, seja porque foi o opressor ou o oprimido na situação, mas você não consegue ter paz. Quem sabe essa pessoa que você tem um conflito até já morreu, e aí você vive com essa culpa porque não conseguiu se reconciliar. Mas Cristo nos dá a oportunidade de compreender que a vontade dele é a paz e a reconciliação, e que nele a gente encontra o perdão, que nele a gente encontra a verdadeira paz, e de que ele pode promover para esse relacionamento seu, não a destruição, mas a paz que excede todo entendimento. Que a partir desse compromisso, né, a gente tome esse texto que foi lido como um compromisso pessoal nosso, de sermos agentes da paz e da conciliação, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus amigos. Você tem um ministério, né, como diz o apóstolo Paulo, que é o ministério da reconciliação. Pai, eu quero orar por cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, dai-nos essa sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria que é pacífica, que é pura, que é amável, que é cordial, que não é parcial. A sabedoria que produz fruto de justiça. A sabedoria que
derrama a própria vida debaixo da obediência do próprio Espírito e que não quer obedecer o próprio ego, satisfazer as próprias razões, mas que quer ser obediente à palavra de Cristo. Isso porque Cristo espera de nós obediência. Aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Aquele que ama a Deus está debaixo da vontade do próprio Cristo. Deus, que a nossa mente, que o nosso coração experimente a tua boa, perfeita e agradável vontade nos relacionamentos. Deus, reconcilia esse pai com esse filho, essa mãe com essa filha, essa mãe com esse filho. Reconcilia, Deus Pai, esse casal que talvez está à beira até mesmo de um divórcio. Reconcilia, ó Deus Pai, esses amigos que perderam a sua amizade por muitas vezes uma briga tão tonta, Jesus. Reconcilia, ó Deus Pai, as pessoas que se afastaram, porque não deram a oportunidade de ouvir, a oportunidade da reconciliação, a oportunidade de submeter a própria vontade à vontade de Cristo. Deus, reconcilia esses relacionamentos, ó Pai. Deus, tem alguém que vive em culpa aqui porque talvez se distanciou de alguém e não tem a oportunidade ou não tem a coragem de reconciliar. Deus, que nessa noite, Senhor, promova a coragem para que essa pessoa busque a tua vontade. Que essa pessoa alcance não a culpa, mas a paz que o Senhor concede, Pai. Deus, eu rogo para que a paz que excede todo o entendimento alcance o nosso coração, para que a gente seja promotores da paz e da reconciliação, ó Pai. É essa a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Neste momento nós daremos continuidade ao nosso culto por meio do momento da ceia, né, do Senhor. Eu convido todos aqueles que pertencem a essa comunidade ou aqueles que têm a fé em Jesus Cristo a participarem desse memorial, né, esse memorial que Cristo nos deixou para que a gente pudesse ceiar em memória dele, né, na lembrança de Cristo Jesus. Irmãos, só um recado especial. Esse último sábado a gente começou a nossa EBS, que é a Escola Bíblica Sabatista, e a gente começou o estudo do livro de Gênesis, né? Foi uma aula bem interessante ontem para aqueles que puderam vir, né? Ela já está lá no YouTube, né? Não no canal da igreja, está no meu canal pessoal, mas depois eu coloco lá no grupo da igreja. Mas ela já está lá no YouTube para que quem não teve oportunidade de assistir possa assistir e acompanhar, né, o nosso estudo. Serão aí no mínimo 12 aulas do livro de Gênesis, né? Eu falo no mínimo porque eu me propus a terminar em 12, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir terminar em 12. Mas a gente já começou os assuntos preliminares, a gente nem entrou no texto, né? Já teve uma aula ali dos assuntos, qual a importância ou como se lê o livro de Gênesis, né? Como a gente deve ler o livro de Gênesis. Então eu convido aí, né, os irmãos que querem conhecer mais da história de Gênesis, da criação, da queda, da história dos patriarcas, né, e como toda essa história tem a ver com a nossa fé, né, vocês participarem aos sábados, às 19 horas, estar aqui junto com a gente para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus. Amém? Nesse momento eu quero